Ô, Mussete, não dá para dizer que o momento bom está passando pelo Santos, né? Muito pelo contrário. Ontem, um confronto direto, a gente falava do ar de final que tinha essa partida, o quanto ela era importante. Uma derrota por 1-0 para o Vitória, com polêmicas de arbitragem, é verdade, mas fato é que o Peixe agora ficou ainda mais perto da zona do rebaixamento. Pois é, Lu, o Santos foi. Céu é muito forte, né? Mas o Santos foi ali de uma tranquilidade momentânea, de um otimismo, porque quando vence o Corinthians, abre 6 pontos antes do Vitória e Bahia. E aí a torcida do Santos falava: não, o Bahia do Ceni não vai perder o Bavi. E depois o Santos vence o Vitória, são 9 pontos no rebaixamento e começa a planejar 2026. E aí, na prática, os dois times estão com a mesma pontuação, separados por uma vitória a mais do Santos. Eu acho que a partida de ontem passa por uma postura decepcionante do Santos. O Santos enfrentou um Vitória com uma linha de 5, uma defesa muito bem postada pelo Jair Ventura. O Santos não consegue penetrar na defesa do Vitória, não se impõe tecnicamente, não tem uma variação tática nessa vez. E aí, como as coisas não estão funcionando, se espera aquele algo a mais. Um time que contagia a torcida, que pressione. O Santos, em momento nenhum, se impôs contra o Vitória. O Santos pode reclamar de arbitragem. Alexandre Matos fez pressão ali na boca do túnel. Mas, para mim, não tenho o que dizer. O pênalti do Lautaro foi uma loucura. Eu acho que o VAR trabalha muito bem, trabalha rápido. Que bom que temos o VAR. Esse tipo de jogo deixa muito claro. E, para mim, o Gabriel Brazão cometeu o pênalti. A gente pode falar de como o Klein não apita bem, como ele deu esse pênalti bizarro do Lautaro, como ele picota jogo, mas é outra questão. Perto do que a gente tem visto de Campeonato Brasileiro, uma arbitragem correta. O Santos não se impõe, tem muitos problemas, e aí o lance simbólico dessa partida é o Guilherme, capitão do Santos, que no cruzamento perfeito do Igor Vinícius, ele poderia finalizar com o pé na pequena área, tenta um peixinho e acaba cabeceando o chão, sai vaiado. Então o Santos vinha encontrando algumas alternativas, algumas soluções. Parecia um acidente de trabalho contra o Ceará. Aí o Santos vence o Corinthians e joga muito mal contra o Vitória. Aí fica a dúvida, qual que é o Santos? É o Santos do Ceará e do Vitória ou é o Santos que ganha do Corinthians? Que coisa, né? Esse lance do Guilherme, nossa, foi inacreditável, porque ele estava ali na pequena área com um gol de frente para ele. O Neymar estava lá assistindo, foi a loucura aí nesse momento, até na hora ali da transmissão, a câmera vai para ele. PVC, qual que é esse Santos? A pergunta que o Lucas Mussete fez. E olhando para a tabela, né? Agora tem o mesmo número de pontos do Vitória. Tem um jogo a menos, é verdade, mas 31 pontos. Então tá ali, né? É o porteiro da zona do rebaixamento, essa nova expressão que o Lucas Mussete criou. Vai pegar 2 vezes o Palmeiras ainda, né? Pois é. Então a tabela e vai jogar contra o Botafogo no Rio no domingo. Então, a tabela do Santos é bem complicada. Era o momento de deslanchar. O resultado de ontem, ele não anima só o Vitória, ele anima todo mundo que está ali embaixo. Você viu que eu coloquei a camisa de novo, eu tô com frio. Eu fiquei com frio no estúdio. Melhor alérgico do que com frio. O lance do pênalti é indiscutível, porque é muito parecido com o lance do Everton contra o River Plate, lá em Buenos Aires. Só que ali não foi marcado o pênalti porque havia impedimento. E aqui não tinha impedimento. Então o Rafael Rodrigo Klein volta para marcar o pênalti que o Mateuzinho cobrou. Eu acho que o Santos melhorou, mas o Santos não está ainda um time confiável. E um fator que atrapalha demais o Santos é não ganhar em casa. O Santos é o antepenúltimo na tabela como mandante. Só Sport e Fortaleza ganharam menos pontos do que o Santos em casa. E a Vila Belmiro, quando tomou 6-0 do Vasco, qual foi a decisão imediata? Não jogamos mais fora da Vila Belmiro. Mas aí vai jogar na Vila Belmiro contra o Vitória e perde. O que adianta? Você nem ganha dinheiro porque sai da Vila Belmiro, nem ganha jogo porque fica na Vila. Pois é. Ô, Mussete, e a arbitragem, né? Como você falou, você entendeu que a arbitragem agiu de forma correta. Eu achei que foi pênalti do Brazão. Ele sai, para mim, totalmente estabanado ali na jogada, né? Para mim, foi pênalti. O VAR intervém, decisões que foram contra o Peixe. Agora, o Neymar não gostou, né? Foi para a rede social falar que precisa profissionalizar os árbitros, como se essa fosse alguma novidade, né? Ninguém fala em profissionalização dos árbitros. Mas não dá para dizer, pelo menos na minha visão, colocar na conta da arbitragem esse jogo de ontem, né? A gente está falando tanto de arbitragem aqui e ontem não foi o caso.
Longe disso, né? O Neymar tem aparecido dessa forma, além desse post cobrando o óbvio, ele defendeu o Guilherme também nas redes sociais, num post collab de vários influenciadores do Santos, dizendo que o Guilherme deveria sair do Santos, rescindir o contrato, e ele comenta, não é para tanto. O Santos precisa de um Neymar melhor, né? O Neymar não vinha bem antes da lesão. A nova previsão é de que ele retorne contra o Flamengo. Eu tinha trazido aqui no de primeira que a expectativa principal era do Fortaleza, ele passou por novos exames, existe ainda a chance dele jogar no dia 1º de novembro contra o Fortaleza, mas o jogo trocou de data, né? Era dia 3, foi para sábado, então o Santos já fala em ter o Neymar contra o Flamengo no Maracanã, porque no dia 6, Allianz Parque, o Neymar não quer jogar por conta do gramado sintético numa volta de lesão. O Santos precisa de um Neymar melhor, mas eu acho que essa derrota passa muito por uma questão de postura. A gente não pode deixar de destacar o Jair Ventura. O Vitória melhora com o Jair, compete mais. O Jair sabe jogar esse tipo de campeonato, sabe montar boas defesas. Mas o Santos ele tem problemas técnicos sérios, severos. Hoje o presidente Marcelo Teixeira deu uma entrevista ao BarbaCast e falou que o elenco do Santos é excelente. E aí eu fico me perguntando, se o elenco do Santos é excelente, qual que é o adjetivo que a gente pode usar para Flamengo e para Palmeiras? O elenco é excelente, briga o campeonato inteiro para não cair. Eu até escrevi na minha coluna que o Santos briga para cair, né? O Santos luta a favor do rebaixamento porque não se ajuda. O Santos tem problemas técnicos, então se o Santos não suar como deve suar, não estiver concentrado como deve ser, como estava contra o Corinthians, quando ganhou todas as divididas, quando conseguiu se impor, tudo isso passa também pelo gol cedo do Zé Rafael. Se o Santos achar que tecnicamente vai vencer o Vitória sem correr tanto contra o adversário, o Santos vai perder e vai brigar até a última rodada para não cair. Última rodada com sorte, né? Porque a tabela do Santos é bem complicada. Pega agora o Botafogo, é um jogo difícil, depois tem o Fortaleza, teoricamente um jogo mais tranquilo. Aí começa uma sequência maluca, que é Palmeiras, Flamengo, Palmeiras e o Mirassol. Hoje, pelo que o Santos tem jogado, tudo bem, teve o Corinthians com seus desfalques, com seus problemas, mas o Santos do Ceará e do Vitória não pontua contra Palmeiras, Flamengo, Palmeiras e Mirassol. Acho que não pontua contra o Botafogo. Então acho que essa semana precisa servir para que os jogadores entendam, para que o Vojvoda corrija os erros, mas que principalmente o elenco entenda as suas limitações. Entenda que o Santos não vai se impor, não vai vencer, se não correr tanto contra o adversário. O Vitória jogou muito bem e ainda assim correu muito mais que o Santos. E é incrível que você olha para a tabela, você vai ter o líder, o vice-líder, o quinto colocado, que é o Botafogo, e no meio disso um confronto direto, que era o jogo de ontem. Na Vila Belmiro, um confronto direto. Aí você vai e perde o confronto direto.